Senhor. Podeis tomar o vosso assento. Antes de estarmos lendo um texto da palavra de Deus, nós queremos louvar a Deus nessa noite pela oportunidade de estar aqui em Foz do Iguaçu. Sempre é uma alegria, sempre é um prazer poder retornar a Foz. Desde 2003 que o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Isaías, nosso pastor, sua esposa irmã Beth. Temos esta comunhão já há bastante tempo. E também quero trazer a palavra de saudação do meu pastor presidente ali em Fortaleza, pastor Antônio José, para o pastor Isaías e toda a igreja, pastor Antônio Carlos, que fazem parte ali da diretoria daquela igreja. E eu quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite. Foi uma viagem assim um pouco rápida. Meu pai desejou tirar uma semana de folga e já estando em idade não deixei viajar só. Tive que vir com ele e ele está aqui também em Foz. E conversando com o pastor Isaías, o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. Saudar os demais pastores, pastor Ageu, pastor Christian, todos os demais pastores aqui desta igreja. E dizer para os irmãos que estamos ali em Fortaleza, né, sempre à disposição aqui do pastor Isaías e daqueles que desejarem estar ali na nossa cidade, na nossa capital. Fortaleza tem sido uma bênção, a igreja do Senhor Jesus tem sido abençoada ali. Apesar, meus irmãos, de hoje, eu creio que Foz está bem mais tranquila do que Fortaleza. Fortaleza hoje está muito difícil, muito violenta, muito perigosa. Alguns cultos, pastor Isaías, às vezes aos domingos já aconteceu de pela manhã a pessoa chegar e pedir ao pastor: pastor, não dirija culto hoje à noite. É melhor que os irmãos não vá para a igreja, porque vai acontecer algumas coisas aqui dentro do bairro e nós queríamos preservar os irmãos. E aí muitas vezes nós temos que cancelar cultos. Portanto, nós queremos pedir oração à igreja aqui em Foz, pela cidade de Fortaleza. Os irmãos têm acompanhado ultimamente aí essas revoltas que está tendo aí, principalmente no Nordeste, e um pouco receoso até andar em Fortaleza. Não quero assombrar os irmãos, aqueles que já estão vontade de conhecer Fortaleza, não tem problema, a beira-mar é muito tranquila, mas os bairros um pouco distantes do centro são um pouco difíceis de caminhar, mas a igreja do Senhor Jesus está ali, e eles respeitam, irmãos. A gente entra nos bairros. Recentemente eu fui escalado, só pastor Isaías, para os irmãos terem a ideia de como é que está a situação. Fui escalado pelo nosso pastor para atender uma necessidade numa congregação, e eu errei a rua da congregação. E aí uma senhora me parou e perguntou: para onde o senhor está indo? Eu estou indo aqui para a igreja da Assembleia de Deus. Olha, a igreja fica do outro lado do canal. O senhor está na rua, a rua é essa, mas tem um canal no meio, o senhor tem que dar a volta, e eu quero dizer ao senhor que o senhor não entre aí mais, porque se o senhor entrar, o senhor vai ser parado e é muito difícil a entrada dentro do bairro. Mas Deus tem dado graça, a igreja do Senhor está ali, vidas têm sido tocadas, vidas têm sido salvas pelo poder da palavra. E eu quero apenas trazer esse registro e pedir oração à igreja em favor da obra do Senhor ali na nossa capital. Queridos, abra sua Bíblia. Eu quero ser breve nessa noite, naquilo que o Senhor tem nos orientado através da sua palavra. Eu quero convidá-los para um texto no livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Esse é um texto que queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. Uma palavra de Deus à igreja. Eu creio que todos nós que aqui estamos prontos para ouvir a palavra. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nessa noite estamos com ouvidos abertos, com o coração também abertos para a palavra do Senhor. Profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 1 ao 7, nos diz assim a palavra do Senhor: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma.
e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. Quem pode dizer amém por esta palavra? Queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e tem um versículo na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo de número 32, a Bíblia vai registrar ali o rei Davi. E a palavra de Deus diz que um grupo de homens, um grupo de lutadores, os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época, eram conhecedores da ciência para saberem o que Israel devia fazer. E esses homens, por eles terem o conhecimento da sua época, por eles conhecerem o seu tempo, a Bíblia diz que eles abandonaram a casa de Saul e se aliaram a Davi. Eles deixaram Saul e se aliaram, uniram as suas forças com Davi, porque a Bíblia diz que Deus havia escolhido Davi como rei de Israel. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai registrar aqui nesse texto de Miqueias. O profeta Miqueias, ele foi um profeta chamado por Deus, era um homem que possuía também um discernimento de Deus na sua época. Um profeta que reinou aí, um profeta que profetizou, na época de Isaías, na época de Amós, por volta do ano 640, 650 antes de Cristo. E este profeta, ele vai ter o conhecimento da sua época. Ele vai conhecer o seu tempo. Ele vai conhecer a sua realidade. Como os irmãos puderam observar no texto, ele vai dizer: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Ai de mim, porque quando eu olho para os frutos, eu vejo apenas aqueles frutos que estão sobrando e que já está no final. E a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que naquela época o profeta, ele vai descrever uma época de grande corrupção em todos os níveis da sociedade. Miqueias, ele vai conhecer a situação da sua nação. A Bíblia vai registrar que naqueles dias o povo havia deixado o Senhor e havia buscado a idolatria. Naqueles dias o povo havia abandonado a Deus e se voltaram contra o Senhor e não ouviram a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui através de Miqueias que os juízes estavam corrompidos. A nação estava corrompida. Os homens de autoridade, a Bíblia diz aqui no versículo de número 4, que o melhor deles era como espinho, o mais reto era pior do que o espinhal. Eles estavam vendendo o príncipe inquire e o juiz se apressa a recompensa. A palavra de Deus em uma outra tradução diz que os juízes estavam sendo subornados. Não havia lei, não havia juízes que reinavam e que julgavam o povo de acordo com a palavra. Eles estavam corrompidos naquela época. E a palavra de Deus diz que ele vai usar Oséias, ele vai usar Miqueias para falar à nação de Israel. Havia uma crise estabelecida em todos os níveis da sociedade.
não é diferente dos nossos dias. Todos nós somos conscientes da crise que o país enfrenta. Crise moral, crise social, crise política. E muitas vezes a gente até tem que ter um pouco de cuidado, né, pastor Isaías, em falar da situação do país. Mas esse texto, ele é contemporâneo, meus irmãos. Miqueias profetizou aproximadamente há 3.000 anos atrás. Miqueias está distante de nós, mas Deus já revelava a Miqueias, falando sobre essa realidade que nós estamos vivendo atualmente. Os homens de autoridade estão vendendo a justiça sem nenhuma vergonha. O país está jogado em uma podridão tremenda, uma crise espiritual. O príncipe pede recompensa, o juiz aceita suborno. O juiz é aquele que representa a lei. Os nobres falam de maldade. Havia uma crise na família. A Bíblia nos diz aqui que o filho desprezava o pai. A filha desprezava a mãe. A nora maltratava a sogra. Era uma crise social, uma crise política, uma crise familiar. Era uma crise estabelecida em Israel. O povo estava distante de Deus. O povo não queria saber do Senhor. E aí Deus vai falar com este homem, com este profeta, e dizer: olha, a crise também está no meio da sociedade. Os amigos não eram confiáveis. Os chefes de família não se ajudavam. Os membros da família estavam em um estado de anarquia. Você já imaginou o filho chegar para o pai e chamar o pai de tolo? Nós que somos pais, talvez, se um filho chegasse e dissesse: você é um tolo, nós ficaríamos decepcionados. Se uma filha chegasse para a mãe e dissesse: você é uma tola, as mães ficariam decepcionadas. Mas naquele dia estava acontecendo isso. Esta era a situação da nação de Israel. Parece que meus irmãos, parece que esse texto, nós estamos lendo o jornal de hoje, ouvindo ou assistindo o noticiário dos dias atuais. Era a crise que estava estabelecida naquela nação. Mas deixa eu dizer uma coisa. Diante desta crise, diante desta podridão espiritual, social que estava estabelecida em Israel, Deus disse: eu vou acabar com a Samaria, eu vou destruir Samaria. Mas Deus levanta um homem para falar à nação de Israel. Queridos irmãos, Deus está levantando homens e mulheres para este tempo. Deus está levantando homens e mulheres para esta geração. Uma geração sem compromisso com Deus. Uma geração que não quer ouvir falar de Deus. Uma geração que não deseja ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está levantando homens e mulheres. Deus está levantando esta igreja aqui em Foz do Iguaçu para dizer uma coisa. Diante da crise, diante de tudo que está acontecendo, há uma igreja que espera no Senhor. Há uma igreja que está de pé. Aleluia. Parece que havia um funeral em Israel. Não havia vida. Faz-me lembrar a igreja de Sardes. Quando Jesus escreveu aquela igreja, Jesus disse: você tem nome de que vives. Você tem nome de que está em pé, mas você está morta. Essa era a situação naqueles dias. Um povo que estava morto. Mas o Espírito Santo nessa noite, Ele está dizendo para cada um de nós: diante de tudo isso, há um povo que espera no Senhor. Diante de tudo que está acontecendo, há uma nação que espera em Deus. Miqueias vai dizer no versículo 7 o seguinte: eu, porém, esperarei no Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Aleluia.
Queridos, nós temos que se preocupar sim com a situação atualmente, mas nós temos que olhar que há um Deus no céu que está olhando para esta igreja. Há um Deus no céu que ainda está nesta igreja. Jesus, quando ele escreveu as 7 cartas à igreja da Ásia, me tem uma palavra nesses textos lá da igreja, Jesus dizendo: eu conheço a minha igreja, eu ando no meio da minha igreja. Jesus está dizendo: a minha igreja ainda está nas minhas mãos, eu ainda tenho controle desta igreja. Aleluia. Pastor Isaías, o que o texto diz é que naqueles dias os homens armavam ciladas, os homens armavam laços, os amigos não eram confiáveis. Naqueles dias, meus irmãos, os amigos puxavam, como nós dizemos lá no bom cearenseis, puxava o tapete do outro, armava laço contra o outro. Mas Miqueias disse: não se preocupe, pode armar laço, não se preocupe, pode fazer armadilha, mas eu esperarei no Deus da minha salvação. Muitos lançam armadilhas, muitos lançam armas e laços contra a igreja de Jesus, mas essa igreja é de Jesus. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança, meus irmãos, não está em uma pessoa. A esperança da igreja está no Deus da igreja. A esperança da igreja ainda está no Deus que está no céu. Existe um hino que diz: há um Deus no céu. Não esqueça disso. Há um Deus no céu que está olhando para esta igreja. Há um Deus no céu, pastor Isaías, que está olhando para aqueles que armam contra esta igreja. Há um Deus no céu que acham, que vê pessoas que acham que esta igreja não tem o dono. Há um Deus no céu, e a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Aquilo que está encoberto, aquilo que está debaixo dos panos, aquilo que está debaixo do tapete, Deus vai trazer à tona. Sabe por quê? Porque o Deus dos céus é o Deus da igreja. Quando Jesus ele fala sobre a igreja, ele diz: olha, a minha igreja. Deus não passou, meus irmãos, as escrituras da sua igreja ainda para ninguém, e Ele não vai passar, porque esta igreja é dele, esta igreja pertence a Ele. Glória a Deus. E aqueles que armam, aqueles que fazem ciladas, a Bíblia diz que eles vão se embaraçar, eles ficarão confundidos. Deus vai embaraçá-los, Deus vai confundi-los. Sabe por quê? Porque Ele vai dar vitória a esta igreja, Ele vai dar a vitória a você. Talvez alguém lá na sua casa, na sua empresa, no seu emprego, lá na faculdade, talvez alguém esteja lançando algo contra você, mas Deus está dizendo: espera nele, espera nele, espera no Senhor, espera em Deus, que Ele vai desbaratar aquilo que está encoberto para te dar vitória. Oh, aleluia. Grande é o Senhor, meus irmãos. No versículo de número 11 deste capítulo, a Bíblia diz que o Senhor irá reedificar os muros. Aleluia. Falar de muro, eu lembro sempre dos dias de Neemias, quando os muros estavam fendidos, quando as portas estavam queimadas, quando não havia mais autoridade em Judá, em Jerusalém. Havia um homem que estava lá no palácio, havia um homem que estava trabalhando ao lado do rei, mas um dia ele ouviu falar de Jerusalém. Alguém chega para ele, um de seus irmãos, e diz: olha, os muros estão derrubados, as portas estão fendidas, e aqueles que lá estão em opróbrio. E a Bíblia diz que Neemias vai chorar, vai lamentar, vai prantear, vai orar ao Senhor.
Senhor, vai jejuar, e ele vai pedir autorização ao rei para voltar a Jerusalém, para reedificar os muros, para reedificar as portas de Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que os inimigos se levantam. O Sambalate e os Tobias vai se levantar e vai dizer: quem é esse aí que chegou agora e quer reedificar os muros? Quem é esse aí que quer arrumar as portas dos muros? Mas a Bíblia diz que Neemias faz uma verificação, ele dá uma inspeção nos muros de Jerusalém e começa a reconstruir. Junta todos, e a Bíblia diz que todos estavam ao lado de Neemias. Todos estavam ao lado um do outro. E Neemias disse: olha, nós vamos reedificar os muros com uma espada na mão e com a colher de pedreiro na outra. Os Tobias podem se levantar, meus irmãos, mas aqui tem Neemias com a espada na mão e com colher de pedreiro na outra. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo, pastor Isaías? Quando Neemias está trabalhando, chega alguém e diz: olha, estão te chamando para te levar lá no vale. Eles querem conversar contigo. Eles querem fazer um acordo contigo. E Neemias disse: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Neemias estava dizendo: eu não posso me igualar com o inimigo. Eu não posso sentar à mesa com o inimigo. Eu não posso estar no mesmo pé de igualdade com o inimigo. Eu tenho que estar em cima. Eu tenho que estar na obra. Eu não vou descer. Eu não vou me igualar a ele. Eu vou continuar fazendo a obra. Que eles façam o que eles quiserem, mas eu não vou parar. Eu não vou desanimar. E a Bíblia diz que em 52 dias os muros foram concluídos. As portas foram todas arrumadas. E eles fizeram um grande culto de celebração ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel estava com Neemias. Eu quero concluir essa palavra nessa noite. A minha palavra é rápida. Deus está levantando homens e mulheres para esta geração. Deus está levantando homens e mulheres como Miqueias, que não tem medo da palavra, que não teme o inimigo, que falam a verdade. Glória a Deus. Vivemos em um mundo de mentiras, meus irmãos, de engano. Mas essa igreja, a Bíblia diz que ela é o baluarte da verdade. Nós estamos firmados na verdade. Jesus é a verdade. Se alguém quer te levar a mentira, a falsidade, você vai dizer: não, eu pertenço à igreja de Cristo. E a igreja de Cristo fala a verdade, anda na verdade, vive a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. A verdade vai vos libertar. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você sente que o Espírito Santo nessa noite está falando conosco através desse texto? Tudo pode estar ocorrendo lá fora, mas você vai dizer: a minha esperança é o Senhor. Eu vou esperar no Senhor. A palavra de terça-feira vai ser sobre paciência. Espere com paciência no Senhor, porque Ele vai te trazer vitória. Feche os seus olhos em nome de Jesus, mesmo sentados. Glória a Deus. Eu quero que você reflita sobre a situação que nós vivemos atualmente. Momento de crise. Mas a igreja do Senhor vai contra a crise. A igreja do Senhor, ela vai triunfar. A igreja de Cristo, ela está de pé. Meus irmãos, esta igreja está de pé. Glória a Deus. Aramande calabashura bacana.
Glória a Deus. O que Deus está falando, eu sei que muitos aqui já ouviram. Dizendo que a igreja do Senhor não está de pé. A igreja de Cristo está de pé. Glória a Deus. Eu não estou falando isso porque o pastor Isaías é meu pastor. Considero como meu pastor. Quando às vezes preciso de um conselho, ligo para o pastor Isaías, assim, o respeito que tem o meu pastor presidente, tem o pastor Isaías. Não estou dizendo isso porque o pastor Isaías é um pai para mim. Não é isso. Estou dizendo isso porque o Senhor está dizendo. Armaram laços contra esta igreja. Armadilhas. Muitos profetizaram. Pastor Isaías, se eu não estou falando aqui a verdade, o senhor pode dizer isso não é verdade. Mas muitos até profetizaram a derrota desta igreja. Mas o Espírito Santo está dizendo que a sua igreja está de pé. A igreja do Senhor Jesus nessa cidade está de pé. Que Satanás queira ouvir ou não, ele vai mais uma vez ser decepcionado, porque a igreja de Jesus está de pé. E aqueles que lançaram laços contra a igreja do Senhor, eles caíram na sua própria cova. Ramande calambachura mandela marraciana. O Espírito Santo está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está falando para muitos aqui, dizendo: eu quero ver você de pé. Eu quero ver você com a espada na mão e a colher de pedreiro na outra. Eu quero ver você destemido, fazendo a minha obra, aleluia, segurando os braços do meu anjo que está nesta igreja. Oh, aleluia. Deus está levantando nesta noite homens e mulheres com propósitos para o reino de Deus nesta cidade. Aleluia. O príncipe das trevas, ele não tem domínio sobre a igreja de Jesus. Nos ares desta igreja está o anjo do Senhor, guardando, livrando de laços. Você crê nessa palavra? Feche os seus olhos e ore ao Senhor.